Olá, estudantes, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula da área de conhecimento de língua portuguesa. Já quero parabenizar você, se você chegou até aqui. Tantos conteúdos, gente, é tanta coisa. Então, você merece os meus parabéns por ter chegado até aqui e ter me aguentado até aqui, né? E hoje, o assunto final, né, o que eu deixei por último, um dos assuntos mais polêmicos e mais divertidos de se trabalhar, né? Nós vamos falar hoje sobre a crase. Como que a gente usa a crase, como que ela acontece, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, dá-se o nome de crase à fusão de dois sons vocálicos. E esses sons vocálicos eles têm que ser iguais, tá? Essa fusão ela deve ser assinalada com um acento grave. Então, vejam ali no slide, né? A gente tem a preposição a, por exemplo, do verbo ir a algum lugar, né? E o artigo a. Esse artigo é o artigo definido. A soma desses dois sons vocálicos idênticos vai formar a crase. É meio que a gente fizesse um resumo, né? Em vez de dizer vou a gente diz somente o vou a com a crase, né? Por exemplo, né? A gente tem ali, ó, o entreguei o selo à colecionadora. Então, entregar, você entrega algo a alguém, né? Então, e aí se esse alguém é feminino, a gente tem a crase. Vejam ali, ó, entreguei o selo a alguém, que seria a preposição, e a colecionadora. Então, a colecionadora, né? Então, temos um artigo definido feminino, a. Então, entreguei a com crase. Em quais situações também que acontecem a crase? Então, quando há um termo que exige a preposição a, seguido por outro termo que admita o artigo a, que foi o que eu acabei de explicar. Ou que a preposição a coincida com a de aquele, aquela, aquilo, a que, a qual e as quais, né? Entreguei o selo àquela colecionadora. Então, vejam que ali entregar o selo a alguém e mais o pronome demonstrativo aquela, certo? Aquela colecionadora. Sua proposta é igual à de todos nós. Então, aqui no caso do exemplo C, é quando a preposição a está seguida do pronome demonstrativo aquele, né? Então, e tá fazendo de forma oculta ali, né? A gente não precisa dizer, né? Repetir. Então, sua proposta é igual a alguma coisa. Igual ao quê? A proposta de todos nós. Então, a gente omite esse a proposta e aí fica sua proposta é igual a de todos nós. E aí tem esse macetezinho também para você usar na hora da sua prova da crase, né? O que está em verde é o que é permitido, o que está em vermelho não é permitido. Eles costumam dizer, né? Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê, né? Então, por exemplo, se eu vou a Roma, eu volto de Roma. Se eu vou a Curitiba, eu volto de Curitiba. Então, a gente não tem crase, né? Não tem crase nesse vou a Curitiba, vou a Roma. É somente a preposição. Agora, quando eu vou, por exemplo, vou à praia, né? Enfim, né, outros exemplos que peçam ali tanto a preposição quanto o artigo definido feminino, aí sim você usa a crase. Quais que são os casos que não acontecem a crase? Então, são as regrinhas, né? Não a crase antes de substantivo masculino. Então, antes do masculino não existe a crase. Antes de artigo indefinido. Antes de verbo, antes de expressões de tratamento, antes de pronomes que não admitem o artigo, depois de preposição, quando a preposição é singular e a palavra seguinte é no plural, e nas locuções de palavras repetidas, dia a dia, cara a cara, não tem crase. A crase, né, em outros casos, outras regrinhas que há crase. Antes de numeral, seguido da palavra hora, ou mesmo que subentendido. Então, vou me encontrar às 19 horas. Então, esse às tem crase.
Antes do substantivo, quando se puder subentender as palavras moda ou maneira. Por exemplo, fulana está vestida à inglesa, né? Então, está à moda inglesa. Então, esse A tem crase. Antes da palavra casa, se vier determinada. Então, vou à casa de fulano. Voltei à casa. Então, esse A tem crase. Antes da palavra terra, e também nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Nós já demos uma olhadinha nas aulas lá de classes de palavras, quando a gente falava de advérbio, preposição e conjunção e as suas locuções, certo? Mas para dar um exemplo aqui das locuções, para vocês relembrarem, né? Por exemplo, as locuções adverbiais, né? Foi feito às cegas ou às claras, né? Às pressas, à direita, à esquerda, à tarde, né? As prepositivas, por exemplo, a roda de, a beira de, a espera de, tá? As conjuntivas, a medida que, a proporção que, né? A medida que o tempo passava. Então, a gente tem ali a crase. Eu costumo dizer para os meus alunos, e vou dizer aqui para vocês também, é uma brincadeira para você sempre lembrar das regras de crase, é que se você vai se relacionar com uma pessoa, essa pessoa precisa saber o emprego da crase. Então, para você escolher aí o seu par romântico, pergunte antes. Pergunte antes se a pessoa conhece o funcionamento da crase. Certo, gente? Então é isso. Se permanecer alguma dúvida, se tiverem algum comentário, vocês ainda não estão livres de mim, vocês vão ver que eu vou estar também em algumas aulas de conhecimentos específicos, né? Vou estar ajudando vocês sempre no que vocês precisarem, no que estiver ao meu alcance, tanto em relação a materiais, a dúvidas, as questões burocráticas, até mesmo da nossa plataforma de cursos, né? Contem comigo. De português, revisem, revejam, interpretem, leiam bastante. É o principal para você ir bem numa prova, é ler, saber interpretar, né? E é isso, gente. Agradeço a paciência de vocês, a atenção de vocês até aqui. É isso, tá? Espero que eu possa ter contribuído e muito para o conhecimento de vocês na área de língua portuguesa. Gente, um forte abraço, bons estudos e vamos avante para a aprovação desse concurso público. Não tem próxima aula de português, mas tem de específicas. Até lá!